O podcast Eu Vou Te Contar fala hoje com Kleber Oliveira de Souza. Ele que tem 49 anos, nascido no município de Santana, filho do seu Manuel Lucas de Souza, conhecido popularmente por seu Souza, antigo comerciante de Santana, e de Dona Maria Neuda de Oliveira Souza, arqueólogo, antropólogo, palestrante, historiador, consultor, coordenador do projeto de pesquisa sobre o megalítico de Calçoene e do parque residencial que pertence ao governo do estado do Amapá. Em 2004, ingressou na Universidade Federal do Amapá, no curso de graduação de História. Em 2010, ingressou na Universidade Estadual do Amapá, onde fez especialização no curso de Patrimônio do Arquivo da Amazônia. Em 2011, ingressou no Instituto de Pesquisa do Amapá, o IEPA, e inicia o curso de mestrado de Antropologia na Universidade Federal do Pará. Em 2015, ingressa no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Em 2022, começou o doutorado de Arqueologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Museu Nacional. Em 2023, participou da audiência pública para resgate e tombamento da área do Forte Cumaú. Faz parte do coletivo Forte Cumaú e atualmente é pesquisador colaborador do Centro de Pesquisa Arqueológica do Amapá, CEPAP, que pertence à Unifap. Prazer, Kleber Oliveira de Souza, você que tem todo esse conhecimento e a gente lhe trouxe aqui para você contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua formação. Gente, ele é 3 em 1. Ele é historiador, ele é antropólogo, ele é arqueólogo. Então, é uma pessoa que sabe muito do que a gente vai falar hoje sobre sítios arqueológicos, um pouquinho sobre história, enfim. É um prazer muito grande ouvi-lo. Satisfação, Carlos, estar no teu programa, né? No teu trabalho, né? Que enriquece a história, né, do Amapá. E estamos aqui para bater esse papo, né? Laranjal do Jari. Tem um buracão do Laranjal, a Gruta do Veado, o Abrigo Tracuauá, o Igarapé Najá, a usina de Santo Antônio e a Ilha do Sabão. Lá no Buracão do Jari que foi descoberto também uma grande quantidade de urnas. O Buracão do Laranjal, ele fica ainda no Mazagão. É no Mazagão? É. Ah, tá. Fica justamente ali próximo da central, ali do que você falou da agora. Certo. É. E essa gruta do Tracuauá fica a 8, 10 quilômetros de lá da gruta. E ela foi contemplada nesse projeto de musealização, né, para o Maracá. Então ela está dentro da comunidade. Inclusive, do Maracá. Eu vi esse projeto, gente, tem um local que vai se vender, vai se mostrar, vai ter um espaço cultural para você visitar, fazer souvenir, conhecer toda a... Mas isso ficou só no papel, né? É um sonho, né? Porque o problema que eu observo não é o dinheiro tem, mas acho que existe um certo medo de formar pessoas da comunidade, porque precisa formar a comunidade. Sim. Não sei qual é o medo que existe no Amapá de formar técnicos para estar assumindo você entra nos museus hoje, você tem exposição que tem mais de 20 anos que não é trocada. Sendo que uma exposição, uma expografia, ela não necessariamente precisa durar para sempre, mas precisa de técnicos, né? Precisa ter concurso, precisa... você coloca hoje uma pessoa para assumir um cargo, amanhã já troca de governo, já coloca uma outra, e essa coisa fica... E esse medo, né, de formar pessoas de Maracá seria um trabalho interessante. Formar pessoas da comunidade para assumir e gerenciar o seu patrimônio. Esse é o plano ideal, né? O que acontece aqui no estado do Amapá é a falta de continuismo, gente. Cada governo que vem inventa uma moda, cria um espaço, e depois, quando passa para outro governo, começa tudo de novo, cancela o projeto e faz um outro. Aqui no Amapá acontece muito disso. A gente vê a questão do sambódromo, a questão do lugar bonito, a questão do desenvolvimento sustentável,
aí depois já era outro programa de governo, e assim vai-se ao ralo o dinheiro do povo, e o povo sofrendo com isso. Cutias tem Gurupora, Sagrado Coração e Alta Floresta, e Macapá é cheio de... Para onde você andar, você vai encontrar. Todos os lados. Olha, no Pacoval, no Curiaú Mirim, em Santo Antônio da Pedreira, na estrada AP70, em São Joaquim do Pacuí, lá tem várias comunidades com sítio arqueológico, Santa Luzia, na própria Unifap, gente. Lá dentro da Unifap, inclusive fizeram umas obras por cima de algum sítio lá que existe. Na rodovia JK, gente, tem um condomínio Vila Bela, tem um Portal do Sol, tem outros condomínios. No supermercado Fortaleza, quando foi ser construído, descobriram lá também um sítio arqueológico, eu acho que retiraram de lá as peças. No Limão do Curuá, no Bailique. No Bailique é interessante, diz que, segundo informações, a água, você sabe que no Bailique tem o problema das terras caídas, volta e meia aquelas terras caem e vem junto várias louças, vários apetrechos de sítio arqueológico e não sabe nem de onde vem. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer a fiscalização por conta do programa Luz para Todos, né, que foi destinado ao Bailique, e eu fui no Limão do Curuçá. E quando chegamos lá, não encontramos mais o sítio, porque já tinha, né, uma boa a água, a questão também do desvio do rio Araguari para o Amazonas ocasionou muitos problemas lá, né? Certamente. Então, tem provocado, né, as terras caídas e tem locais... E a Pororoca, né, que tinha lá, destruiu tudo. A Escola Bosque, quando eu cheguei lá, já estava, né, em processo de deteriorização e desbarrancamento, né? 70 metros já chegou no bosque, né? Que ela estava da beira do rio. O sítio que tem lá já está no limite. Sim. E não foi estudado ainda até hoje, né? Olha, gente, Vitória do Jari tem a Cadã, a Caulim da Amazônia, que é a Cadã, ela tem lá o Morro do Felipe, e também tem um sítio arqueológico lá, nessa região, né? Interessante essa região aí da Vitória do Jari, porque a arqueologia, do ponto de vista de uma pesquisa, de conhecimento dessa história indígena de longa duração, ainda não chegou lá. E lá é onde está uma das maiores árvores do mundo, nessa região. Sim. E é lá que estão os maiores sítios arqueológicos do estado do Amapá. Estou falando sítio, que você tem 800 metros de comprimento. Interessante, né? Sítios que você nunca tem pesquisaram. 1 metro de camada de formação de terra preta. Para um sítio arqueológico chegar a 1 metro, é milhares de anos de ocupação ali. Então você tem ali uma grande densidade de ocupação. É como se o creme de la creme da ocupação dessa floresta, da transformação dessa floresta, estivesse no Jari, e a gente ainda não iniciou um estudo para conhecer esse processo dessa paisagem que ela foi transformada. É interessante, porque a floresta ela não é virgem. Ela vem sendo transformada há milhares de anos pelas populações indígenas. Ela é antropizada. Sim. E o Jari é um exemplo clássico, esses sítios enormes que tem lá. Uma coisa assim impressionante. E urnas de Maracá existem lá, viu? Sim. Só que não são em cavernas, são enterradas. Aí nós vamos falar em Itaubal, que também tem sítio arqueológico, e para finalizar para Cuúba, gente. A região dos lagos é cheia de sítio arqueológico. Só que também tem esses problemas, né, de água, né? Me diga uma coisa aí, você que é especialista em arqueologia, a região amazônica ela também dificulta pela questão de muita água, muita chuva, a questão de preservação desses sítios arqueológicos? Carlos, eu penso assim, os sítios eles estão há milhares de anos na Amazônia, e uma parte desses sítios hoje existem comunidades ribeirinhas que estão assentadas sobre esses sítios. Sim. E essas comunidades elas têm uma relação, como é o caso estava falando ainda da Central do Maracá. E próprio ali dessas comunidades no entorno de Santa Luzia do Pacuí. Eu não vejo problema uma comunidade, né, tá ali se relacionando com o sítio. Eu acho que o grande problema da preservação desses sítios é quando chega esse dito progresso, esse desenvolvimento, de uma forma onde o Estado ele induz o desenvolvimento econômico, mas não procura garantir a preservação da nossa história. É o que acontece fiscalização, na JP, né? Na antiga JK, que é hoje Jorge Mar Pinto,
ali é tudo cheio de condomínio. E com certeza na Foz do Amazonas, que fica ali, né, tinha... Porque geralmente os índios moravam na região sim, oceânica, né, na beira do rio. sim. E com certeza tem muito sítio arqueológico nessa região, né? No caso, por exemplo, quando você tem esses condomínios em Macapá, grande parte dos empresários, né, que Sim. falam, por exemplo, Nelson, né, Manari, essas áreas elas são alvo de estudos, e quando se encontra sítios, eles são estudados. Acho que o grande problema quando você fala da Amazônia são empreendimentos que chegam e passam por cima, não fazem esse estudo, não contratam profissionais para fazer esse estudo. Aí se perde essa informação. Explica aqui para você que é arqueólogo, você falou agora do Farrage. Olá, alguns arqueólogos que pesquisaram já o Amapá, são muitos, gente. Sem contar os que hoje existem aqui, como é o caso que você falou aí, Paraguapindaia, exatamente, do João Saldanha, né? Mariana Cabral, a Mariana Petri Cabral já passou por aqui, já foi pesquisadora aqui. Mas tem o Ferreira Pena, em 1879, gente. Em 1895, o Emílio Goide passou aqui. Em 1916, o Farrage, você falou agora. Em 1920, Kurt Nimendaju, era um indiano? Ele era alemão autodidata, Sim. Né, entendia de arqueologia, etnohistória, né, antropologia, quando nem tinha chegado, ele já... Os estudos dele são assim é incomensurável. O mapa que ele fez da dispersão das populações indígenas hoje é patrimônio. O que chamou também muita atenção aqui foi o casal Marge e Hermas. Lá em 1957. Tem uma história interessante. Da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, eles vieram de lá, né? Eles vieram da Smithsonian, né? A Edith Pereira também já fez muita pesquisa aqui, e a Dominique Galois, né, que é antropóloga lá na região do Ayampins. Sem contar os outros, gente. É só uma questão. Outra questão também me explica aqui para nós o que é figura antropomorfas. Antropomorfas, isomorfas e antroposomorfas. Explica aí as pessoas saberem, já que você é um arqueólogo, como são essas figuras, esse a linguagem científica, né? Antro-humano, morfo, forma, né? Então, antropomorfo é forma humana. Sim. Zor, animal, né? Morfo, animal. Então, antropomorfo que é forma animal. E quando é antroposomorfo, é porque é a mistura de humano. Cabeça de humano com corpo de animal, ou vice-versa. Isso aí tem a ver com o hibridismo, isso tem a ver com o pensamento dessas sociedades que eram diferentes do nosso pensamento. Da forma como eles enxergavam o mundo. O mundo que não é esse mundo representacional nosso. Essas urnas maracá, ela só existe aqui no Amapá? Que colocava o corpo dentro que a gente vê ali na casa do artesão, tem lá urna maracá e urna cunani, né? Essa forma, ela é única, a forma da urna maracá, mas figuras sentadas, né, urnas funerárias, tem em várias regiões da Amazônia, mas a forma maracá, ela é singular, o tipo dela e no Jari, né? Ali na região ali do Maracá, do Jari. Aí nós falamos em forma, agora vamos falar em fases. Tem a Coriabo, que dizem que está mais ali no Rio Araguari, Amapari. Tem a Marajoara, que está na ilha do Marajó. Tem o Mazagão e Caviana. Isso são o quê? São fases? Como vocês dividem ou tem outras ainda para a gente saber? Quem criou essas fases foi a Beth Megill, quando ela não só veio no Amapá, na época do Janari Gentil Nunes, mas ela andou toda a América do Sul. E ela estabeleceu, junto com outros parceiros, criando esse modelo de ocupação. E esse modelo ele segue um padrão de classificação da cerâmica. Cerâmicas que são decoradas e cerâmicas que não são decoradas. Então, não confundir fase com grupos indígenas. Muita da gente fala assim, quem eram esses grupos indígenas? É muito difícil para a arqueologia dizer. Os aruãs que faziam a arte marajoara, é isso?
ela cria, ela fala da cerâmica Aruan por conta da região onde ela encontrou, né? E Sim. aí, pela familiaridade dessa cerâmica com o território dos Aruãs, ela consegue fazer essa relação. Mas, por exemplo, quando ela fala que a cerâmica Aristé, que é confundida com a Sim. Conani, a Conani ela não é fase, né? Ela a cerâmica Conani é a cerâmica Aristé, ou a cerâmica Mazagão, ela está dividindo aqui o estado do Amapá. Acima do rio Araguari, você tem essa cerâmica Aristé, e abaixo do rio Araguari você tem a Mazagão. Então, Macapá, você... E a Caviana entra onde aí? Caviana nas Ilhas Cavianas. É lá no Bailique, ali para Curupá. Só que aí que tá. O sítio Curiaú-Mirim tem tudo isso aí. Sim. Coriaba, Aristé. Então, assim, misturou tudo. Aí acabou com esse recorte geográfico que ela fez. Tá. E o sítio também da Unifap. A gente encontrou Ananatuba, Marajoara, encontramos lá na escavação. Estilos decorativos. Não são cerâmicas semelhantes, porque a tecnologia de fabrico dessas as urnas que se parecem com as marajoaras, elas não sofreram o mesmo processo de queima que tem. Porque elas são lindas, aquelas urnas marajoaras, e é uma característica do Marajó. Mas mostra que havia um contato desses grupos aqui. Sim, o que a gente sabe muitas vezes que os Aruã brigavam lá para a banda do Marajó e fugiu para cá. Inclusive, existe lá nas tribos indígenas do Oiapoque que muitos cabanos, muitos crioulos, muitos índios aruãs formaram lá uma tribo indígena. Sim. Eu não sei se não é o Calipu. O Panicu, eles são isolados, mas teve uns que fizeram essa sociedade toda e formaram uma tribo indígena. Sim. Lá. Se você, né, no Oiapoque. Quando você conversa assim, com nossas famílias, que elas, né, são daqui da Amazônia, sempre tem uma comunidade um parente, né, que se desentendeu com a comunidade, pegou sua família e se mudou para outra, já foi morar numa outra comunidade. E essa chegada de ribeirinho, esse fluxo de pessoas, isso era comum nas nossas sociedades também. Então, assim, não é algo de novidade, assim. Só que muitas das vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala tocujus, achando que todos os grupos que estavam ali eram tocujus. Na verdade, são esses parentes. E eles estão saindo de um local, vindo para morar com outros. Moravam os Apalaí, os Uaianas. O Uaiampins vieram lá do Amazonas e chegaram aí na Ilha de Santana. Na Ilha de Santana, no Mazagão, quando os portugueses chegaram, eles foram lá para o Tumbucumá, que até hoje estão por lá. Mas, meu amigo, o que você acha que tem que melhorar essa questão de arqueologia, essa questão de resgate, preservação, você como um profissional da área, para que a gente possa fazer... Um dia desse, eu estava vendo uma revista que o Sebrae lançou no mercado, há muitos anos, e ela não falava lá da origem das figuras Cunani e Baracá, ela só dizia que existia no Amapá. A gente sabe também que os Uaiampins têm uma cultura imaterial da Unesco, a arte Cusilan, mas ninguém fala. O Amapá é sempre esquecido nessa questão. O que é que você me fala como profissional, como você que é um doutor, você é um antropólogo, você é um historiador, sobre essa questão? É uma pergunta bem difícil, porque ela é grande para responder. Sim. Envolve, né, várias relações. Acho que o Amapá precisa, a Unifap precisa criar um curso de arqueologia, formar novos pesquisadores, novos técnicos para estar assumindo. O Estado, por sua vez, precisa promover contratação de mais técnicos para assumirem, né, essas reservas técnicas, esses museus, formar pessoas na comunidade, tá? E os próprios órgãos que trabalham no licenciamento ambiental precisam ter essa sensibilidade, precisa que os seus técnicos, né, de fato, encarem seu papel como servidor público de defesa do meio ambiente, tá? E por isso também as empresas elas vão seguir, né, a regra do jogo. Então são várias cadeias, né, que se formam aí nesse entrelaçamento e precisam estar conjugados para que a gente, né, possa ter uma gestão do nosso patrimônio, se não chegarmos a essa eficiência, pelo menos próximo a algo que nos permita ter orgulho de dizer que a gente
a salvaguarda da nossa história, que a gente protege a nossa história. Porque na maior parte do nosso discurso, a gente sempre está chorando, sempre está lastimando pela destruição daquilo, destruição daquilo. Por que a nossa sociedade tanto destrói? Nem chegamos no centro histórico de Macapá, que está invisível. A gente tem um centro histórico de Macapá que está debaixo do centro da cidade. Tá? Primeiro sítio que está sendo escavado, né, mostrando, né, de forma detalhada que existe um centro histórico, é o Parque da Residência, que é o capítulo 2 do Forte Cumaú, porque é a continuidade dessa história que chega em Macapá. Agora você está lá participando dessa escavação. Eu, quando era garoto, acho que tinha uns 10 anos, nessa idade, viu, gente? 50 anos atrás, foram fazer algumas coisas ali na Cândido Mendes, ali perto da Praça do Barão, ali na Iracema Carvão Nunes, de descobrir um bocado de urnas indígenas lá, e fizeram, não sei se recolheram, e hoje vocês estão escavando lá a antiga casa do governador. O que vocês estão encontrando lá? Parece-me que antes dos afrodescendentes morarem naquela região, né, que foi retirado pelo Janari Gentil Nunes em 1944 e foram levados para o Laguinho, para a favela, existia moradores com alto poder aquisitivo, pelo que a gente está observando aí pela mídia. Me fale um pouquinho e deixe as suas considerações finais para a gente. Tá certo. Remando para a beira, encerrando aqui o nosso podcast. Quando a gente iniciou o trabalho no Parque da Residência, a nossa expectativa era encontrar as urnas funerárias, por conta desse histórico que você já mencionou. Sim. E a gente sabia que ali também, né, nós iríamos encontrar esse período do contato, né, dos europeus. Nós não sabíamos que nós íamos dar de frente com essa densidade e essa variabilidade de peças históricas, né, e que remetem ao século XVIII e ao século XIX. O século XIX é pouco mencionado na historiografia. Os livros que você estava me mostrando aqui, se você fizer um apanhado, você vai ver que tem muita pouca informação do século XIX, que é justamente dessas famílias. Quem eram essas famílias ricas, essas famílias escravocratas, né, que estavam ocupando essa área, e posteriormente essas foram ocupadas pelas populações negras. Sim. E que nós estamos encontrando agora essa história, né, que é assim, um grande impacto para Macapá, né, que certamente daqui para frente vai ser um divisor de águas. A população afrodescendente está reivindicando a sua ancestralidade, o respeito e o pertencimento a essa materialidade que faz parte, e nós, enquanto arqueólogos, não podemos se esquivar, mas abraçar essas narrativas e incluir na nossa pesquisa. A gente torce que daqui para frente tenha uma exposição e que nessa exposição possa essas narrativas elas virem fazer parte junto com esse acervo que nós estamos encontrando na escavação. Quero te agradecer, né, foi muita coisa para falar e a gente tem que estar resumindo. Por isso que a gente está fazendo o podcast, justamente para as pessoas entenderem um pouquinho mais que a gente não vê e não tem espaço um pouco na mídia amapaense sobre esses assuntos. Obrigado. Tá? Agradeço também. E boa sorte aí no seu trabalho e parabéns, viu?